querida! Gente, essa é uma mãe. Tudo bem? Tudo! Te apresenta aí. Eu sou a Daiane, sou mãe do Ricardo. Eu acho que algumas pessoas que estão aí na live devem me conhecer também. Ai, Mas, enfim, vou fazer uma pergunta que aconteceu agora na quarentena, Fábio, que eu já andei perguntando para as terapeutas do Ricardo e tudo mais. Durante a quarentena, o Ricardo é um autista grau 3. Aí tá aqui. Aí tá ele. Aí, ele ouviu minha voz e veio. Vai lá, filho. Oi. Aí é o seguinte. Foi. Aí é o seguinte, vou fechar a porta aqui. Tá, vai lá. Ele começou, ele é grau 3, mas ele nunca teve episódios violentos, né? O Ricardo nunca foi agressivo. Agressivo. Isso, nunca foi. Aí agora, durante a quarentena, quando ele é contrariado, quando ele recebe o não, ou quando ele tem que esperar, ele começa a se bater soco na cabeça. E aí faz mais ou menos uns 10 dias, aí eu fiquei desesperada, tentei várias coisas já, tentei deixar ele se bater, tentei chamar a atenção dele na hora, tentei fazer a contenção, segurar ele. E a melhor maneira que eu tive até agora para amenizar, porque ainda não parou, melhorou bastante de 10 dias para cá, mas ainda não parou. O que eu consegui fazer foi dizer para ele, deixar ele, então tá, então fica se batendo, que a mamãe vai continuar lavando a louça, por exemplo. Ignorar. E ele aqui me deixa. E aí? Então, vai lá, Rick. Daí eu não vai sei. lá. Eu não sei Pode falar. Eu não sei foi a orientação que foi dada para ti, tá? O que acontece? Houve uma desorganização muito grande na vida dessas crianças, né? Até nossa, né? Assim, a gente tá altos e baixos, né? Tá todo mundo. E vocês imaginam eles como estão. Então, assim, a questão de tu ignorar ele, eu acho muito legal, tá? Só que acontece assim, ó, tem que ver se não tá virando um sofrimento para ele, né? Não fala, né? Ele não é oral, né? Ele não é verbal, né? Agora tá melhor. Agora ele consegue se expressar melhor. Ele tá falando já frases. Na quarentena ele começou a falar frases de 3 palavras. Agora, durante a quarentena. Começou. Ele tá bem mais falante esse ano. Então, quando houver essa desorganização, na verdade, tu tem que deixar ele, tu tem que tentar imaginar o que ele quer, mas tem que deixar ele se acalmar sozinho. A gente teria que achar uma forma dele se acalmar, deitar numa cama, deitar num puff. Eu acho que, na verdade, eu vou até colocar a terapeuta ocupacional, a Lídia, aqui, para talvez ela pode dar alguma dica de alguma atividade que tu possa acalmar. Peraí que eu vou botar ela aqui. Lídia, vou te chamar, se é que ela tá aqui, né? Vamos ver. A Lídia saiu, mas a Lídia poderia, talvez, a TO ajudar, de que forma a gente pode estar trabalhando essa parte sensorial dele, entendeu? Vamos ver o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, eu vou te chamar. Eu acho que tu pode nos ajudar. Oi. Tá. Vamos aguardando aqui, assim, ó. De qualquer forma, essa questão de estar ignorando ele é perfeita, mas daqui a pouco tá vendo um sofrimento para ele. E aí, daqui a pouco, a gente tem que achar uma parte para trabalhar essa parte sensorial dele, tá? Lari, tu vai ter que perguntar. Deixa eu botar a Lari aqui.
Olá, tudo bom? Oi. E aí, Tudo querida? certo? Tudo? Saudades, né? Saudade? Deixa eu apresentar para Tudo bom. vocês. A Lari, hoje é uma fonoaudióloga, né? Mas É, ela entendeu? Tu entendeu que talvez tu vai ter que ignorar ele, mas daqui a pouco está havendo um sofrimento para ele. Então, talvez tenha que procurar a TO dele, né, para estar ajudando, ou tá vendo a questão de medicação. O que tu acha, doutor Cristiano? O senhor está aumentando alguma medicação durante a quarentena para os seus pacientes? Vamos esperar ver se o doutor Cristiano responde aqui. A Lari, gente, hoje é fonoaudióloga e, na verdade, a Lari começou como AT de uma paciente minha de Passo Fundo. Ó, o doutor Cristiano está falando pouco. A gente tenta o resto antes, doutor Cristiano, é isso? Ó, tu quer colocar ele, Fábio, daí depois o a gente. Eu doutor peço. Cristiano não vai querer entrar. Ele é tímido, né, doutor Cristiano? Ó, as músicas do Roberto Carlos funcionam. Então, daqui a pouco, se tu sabe, Dai, o que funciona para ele, é importante. Ó, exatamente. É importante tu colocar o que tu sabe. O importante é assim, ó, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês. Ó, a Adriana escreveu aí. O que acontece, na verdade? Se eu tô aqui com vocês, tá? Tô aqui e daqui a pouco eu coloco uma música, uma pessoa falando em francês. Então, sou eu falando e uma pessoa em francês. Aonde vocês vão prestar atenção? Não tem aonde, entendeu? Então, assim, quando uma criança está em crise, é difícil a gente estar querendo acalmar ela, tá falando com ela. Então, tem que deixar ela sozinha, ela, na verdade, se controlar sozinha. O que acontece daqui a pouco, esse autocontrole não adianta. E daí, então, tem que estar voltando ao seu neuropediatra e estar conversando com ele, porque daqui a pouco a questão está precisando de medicação. Concorda, doutora Cristiano? Quando a coisa não adianta, né, de outra forma. Tá. Gente, vamos lá, então. A Lari, ela foi AT de uma autista, tá? E depois ela se formou. Então, a Lari, ela começou como fonoaudióloga já tendo uma prática e tendo uma base. Então, aquela coisa de sair da faculdade e ir para a teoria, né? Sair da teoria e ir para a prática e achar que tudo vai dar certo, a Lari já viu que não era, né, Lari? É isso aí. E ainda tive tua ajuda, né? Tuas orientações que foram essenciais. Nossa, até hoje eu lembro de muita coisa que tu foi me ensinando, né? E claro que tem que aprender muito mais. Mas, Fábio, eu vejo assim que a gente estava falando sobre que as crianças estão um pouquinho mais desreguladas, né, devido a essa pandemia, essa alteração de rotina. E eu vejo que no consultório elas estão chegando também assim. E às vezes é difícil até tu pegar a criança, até tu acalmar, tu entender o que está acontecendo para dar início às atividades. E os pais também estão falando bastante isso. Das crianças estarem mais desorganizadas, né? Na verdade, é que não tem Sim, como não estar isso. desorganizada diante de toda a situação, Sim, né? é. Então, é bem o que o doutor Cristiano colocou aqui. Vamos ver o que o doutor Cristiano botou. Ele botou, ó, acho que é importante identificar o fator desencadeante do descontrole emocional. Era o que a gente está falando. E tentar, na verdade, deixar a criança se acalmar sozinha, né? Sim. E uma pergunta que eu gostaria de fazer, tem várias, né? Mas eu vou fazer. Vai lá. Assim, quando retornar à escola, Fábio, o que tu sugere a gente fazer? Porque é uma preocupação muito grande de como essa criança vai estar. Porque a gente percebe o quanto a escola organiza essas crianças, né? Ainda mais agora. Na verdade, a questão da não estar tendo escola é por quê? Porque quebrou um pouco a rotina deles. Então, um período que eles Sim. ficavam ou de manhã ou de tarde em um lugar, eles estão com tempo ocioso, né?
Eu, Fábio, Sim. hoje, o que eu estou orientando, tá? Os meus pacientes. Que seja contratado alguém, tá? Para tentar substituir a escola. Então, eu ainda hoje eu orientei alguém, e não é nem de autismo, orientei, na verdade, a minha comadre. Eu falei para ela assim, do filho dela, pede para a escola para te pagar 50% e os outros 50% tu diz que tu quer contratar alguém que pelo menos fique 2 horas com teu filho em casa fazendo um trabalho específico, entendeu? Porque essas crianças Sim. estão precisando de um trabalho específico, que os pais não estão conseguindo fazer esse trabalho específico. Então, assim, ó, não precisa as 4 horas, né, que a criança ficaria numa escola, mas 2 horas, pelo Sim. menos, daquele período que ele está na escola, ele tem que ter alguém trabalhando especificamente com ele. O que a gente vê que está acontecendo é que estão ficando com as tatas, e as tatas também não têm conhecimento e muita prática com isso, né? Também a gente não pode julgar. Mas quem sabe, Lari, vocês devem orientar e fazer um programa para essas tatas, entendeu? Lari, tu lembra como eu fazia o teu programa que eu fazia daquela nossa paciente em comum? Que eu fazia tal hora isso, tal hora isso, tal hora aquilo, Sim. lembra? Isso, tu deve chamar Sim. as tatas e fazer aquilo ali com elas, entendeu? Tá. Assim, não dá pra gente cobrar tanto, tá? Não dá pra gente cobrar assim, ó, que as tatas trabalhem com essa criança 4 horas seguidas numa mesinha. Mas dá para fazer bem direitinho horários específicos, por exemplo, horário da mesinha, horário da TV, horário do livrinho, horário para fazer o lanche, horário para trabalhar bebês. Então dá para tu pegar cada paciente e chamar e fazer específico esse trabalho. Tá? Certo. Ótimo. Tá? Eu lembro ainda das atividades que a gente tinha. Então, que a gente fazia. Isso. Cada caso é um caso, tá? É um caso, com certeza, sim. Você tem que pegar o teu paciente específico e pensar, esse paciente fazer o quê? Então, assim, ó, eu vou dizer, eu tenho um paciente que ele ama ficar na mesinha. E se eu deixar ele durante 3 horas na mesinha, ele vai ficar as 3 horas na mesinha. Só que tem crianças que não ficam, então a gente tem que cuidar para que trabalho fazer, tá? Então, eu digo isso, fazer um programa para essas tatas. Então, assim, ó, é muito melhor 1 hora de qualidade do que 4 horas de bagunça, tá? Isso, ótimo. Obrigada, Fábio. De nada. Um abraço. Beijo. Quem mais?